Parte José há muito prometera a esposa mostrar-lhe onde nascerá. Portugal, uma aldeia pequena no interior do distrito de Vila Real, com pouco mais de 100 casas, 2 galinhas a cacarejar na rua e uma única mercearia onde metade dos produtos parecia ter passado do prazo, mas onde o leite era mesmo leite, trazido do tacho, e a batata tinha aquele sabor à terra, nada a ver com as embalagens plásticas dos supermercados da cidade. Ele e a esposa, Ana, viajavam de comboio. À noite no compartimento cheirava meias suadas e a histórias abafadas de desconhecidos. Depois, troca de comboio, seguida de autocarro, e por fim o velho Renault 4 da mãe, com a porta da frente que rangia como se cantasse fado ponto quando chegaram. A mãe abraçou-os como se José tivesse acabado de voltar do exército. Ana manteve-se educada, mas José sabia que ela não estava entusiasmada com esta excursão ao Portugal rural. A primeira noite foi calma. Jantaram. Batatas fritas com cogumelos que a mãe tinha apanhado de manhã, fresquinhos, ainda com cheirinho à floresta. Depois sentaram-se na varanda, chá em copos de vidro simples, borboletas a voar, o sol a esconder-se e os mosquitos a fazerem a sua habitual festa. Foi então que ela apareceu. Olá, querido, disse a voz rouca, com um sorriso que parecia esconder segredos do tempo. Não reconheces a tia Alda? José reconheceu. Alda era amiga da mãe, uma mulher alegre, com um olhar matreiro e um decote que não escondia nada, mesmo por baixo do avental gasto. Na altura, ele era um rapazinho e só sabia olhar de forma curiosa para aquela mulher que visitava a casa da mãe para tomar chá. Agora, adultos, ambos tinham mudado, mas, caramba, Alda continuava a ser algo surpreendente. O cabelo curto e dourado pelo sol da aldeia, as maçãs do rosto rosadas, o sorriso sincero e os olhos que pareciam ler a alma. Só que agora não eram olhos de mãe, mas olhos de mulher. Ana ficou tensa de imediato. A intuição feminina não falhava. Alda movia-se com aquela graça simples da aldeia, mas com charme que fazia o ar parecer mais quente. Fez uma avaliação rápida e divertida de José, olhando da cabeça aos pés como quem examina um produto no mercado rural. Cresceste e até arranjaste esposa. Disse, com uma gargalhada. Ainda me lembro de ti, com as calças curtas e o nariz cheio de ranho. José sorriu, e Ana tossiu para disfarçar. Muito prazer, disse, mas sem grande entusiasmo. Alda ficou para o chá. Conversava com a mãe em sussurros, rindo baixinho, enquanto lançava olhares longos para José, que não conseguiam ser ignorados. Ele sentiu aquele olhar atravessar-lhe o peito, quente e inquietante. Pela primeira vez, pensou, e se fosse diferente? Ana foi para a cama primeira. Disse boa noite, cansada, irritada com os mosquitos. Parecia que os insectos a tinham escolhido para uma festa privada. José ficou na cozinha, a beber chá com a mãe e Alda. A mãe despediu-se depois de 20 minutos, dizendo que já era hora de dormir e que deixava os dois a tagarelar. E assim ficaram. A luz da lâmpada no teto iluminava a fumaça fina do cigarro que Alda acendeu sem perguntar, com a atitude de quem manda no mundo e faz o que quer. E José gostou disso. Sabes, sempre soube que de ti sairia alguém esperto, disse Alda, piscando o olho e atirando o cabelo para trás. Quando eras miúdo, eras um pequeno trapaceiro. Antes roubavas doces, agora roubas olhares de mulheres. José riu, mas não respondeu. Não sabia o que dizer, sentindo-se preso entre o desejo e o respeito. Alda estava sentada em frente a ele, com um vestido caseiro que deixava entrever um decote atrevido, e as pernas, bronzeadas pelo sol e pelo trabalho na horta, era um convite silencioso a agradecer a terra e a bicicleta que, dizia ela, usava todos os dias para ir à aldeia comprar pão. Ela pegou numa garrafa de vinho que trouxera da noite anterior. Queiroz. Só não digas à tua esposa. É o meu licor de cereja, mais forte do que parece. José encolheu os ombros. Achas que tenho medo? Nem pensar. Ela serviu-lhe um copo e brindaram silenciosos. O som do vidro a tocar foi como um clique dentro dele, doce, forte, inesperado. José quase engasgou com o sabor intenso. Alda riu-se e começou a contar histórias da juventude. Apaixonara-se por um rapaz de Tractor, outro foi embora para a Espanha e casou com uma espanhola, um terceiro era um tipo sem vergonha e o quarto, bem, este era um caso perdido. Contava tudo com uma vivacidade que misturava humor e tristeza, e José ria-se de verdade, sentindo-se como nos velhos tempos. De repente, Alda parou, olhou nos olhos de um modo diferente e disse, gosto que não desvies o olhar. Muitos homens mais novos têm medo do olhar de uma mulher com umas décadas a mais. Acham que não somos mulheres. Eu sou, e muito. Só que nem todos querem ver isso. José sentiu um calor que não vinha do vinho nem das palavras, mas da intensidade do momento, do desafio e da verdade nua e crua. Quis mudar de assunto, olhou para a mesa, e viu a mão dela quase a tocar na sua.
Pequenos dedos curtos, mas bem cuidados, com as unhas pintadas de vermelho. Coisa rara naquela aldeia. És um bom rapaz, e tens uma esposa bonita. Ela tem sorte. José ficou sem palavras, apenas calado. Naquele silêncio, percebeu que Alda o via por dentro e, o mais assustador, gostava do que via. De manhã, acordou com o cheiro das rabanadas a fritar e uma leve dor de cabeça. O licor de cereja de Alda era mais forte do que parecia. Ana e a mãe já estavam na cozinha, rindo e cochichando, cumprindo o ritual sagrado das manhãs na aldeia. José lavou-se na casa de banho, vestiu-se e saiu para a rua. O sol brilhava, a relva estava molhada, e Alda já estava sentada no alpendre, em calças de ganga e t-shirt, com uma cesta na mão, sem maquilhagem, mas com os olhos tão diretos e seguros como na noite anterior. Vem comigo apanhar cogumelos. Vais clarear a cabeça depois do vinho, disse com um tom que não se discutia. José deu de ombros, vestiu o casaco e seguiu-a. A floresta começava logo atrás do quintal. Alda ia à frente, a cesta a balançar no quadril, falando de boletos e russulas com a facilidade de quem conhece cada canto da terra. Ele ouvia, calado, o som das agulhas de pinheiro a estalar sob os pés. De repente, Alda parou, virou-se e olhou. O que pensas de mim? Perguntou. José ficou sem saber o que dizer. És divertida, segura, bonita e inteligente. Mas e como mulher? Insistiu sem piscar. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até os pássaros pareceram calar-se. Alda, começou ele. Não, cortou ela. Não comeces. Não é sobre a tua esposa, nem sobre o passado. Só quero saber se eu faço alguma diferença para ti. José sentiu o peso daquela pergunta, profunda e sem resposta fácil. Sim, ela fazia diferença, muito mais do que devia admitir. Ela sentiu levemente, como se tivesse ouvido não só a palavra, mas tudo que estava por trás. Só queria saber, disse, e voltou a caminhar. Sabes, na minha idade, poucos olham assim como tu ontem. Achas que é fácil estar aqui sozinha, com a horta, a gata e as memórias? Mesmo para uma mulher forte, às vezes apetece só um pouco de calor. Simples, verdadeiro, sem promessas. Chegaram a uma clareira. Alda ajoelhou-se e colheu 2 cogumelos. José ficou a observar a curva da sua cintura, o brilho da pele iluminado pelo sol e sentiu algo crescer dentro dele, algo muito mais do que desejo físico. No caminho de volta, andaram lado a lado e, no momento, a mão dela tocou a dele. Primeiro de leve, depois demorou um pouco mais. Um choque elétrico percorreu-lhe a espinha. Alda sorriu apenas com os lábios e continuou a andar. José seguiu-a, sabendo que já não havia volta atrás. Parte 2. No terceiro dia da estadia na aldeia, Ana recebeu uma chamada urgente de Lisboa. Uma amiga sua estava hospitalizada e precisava de visita. Além disso, Ana confessou que queria aproveitar para respirar um pouco da cidade, aquele burburinho que a aldeia não oferecia. José e a mãe acenaram com a cabeça, compreendendo. Ana partiu com as malas e o olhar cansado, deixando para trás aquele silêncio pesado que, de repente, parecia preencher toda a casa. José pensou que o dia seria tranquilo, aqueceria a lareira, mexiria na oficina, talvez cuidasse da horta. Mas, pouco depois, a mãe anunciou que ia ao mercado buscar leite, ovos e queijo, prometendo voltar antes do almoço. E desapareceu porta fora. 20 minutos depois, apareceu Alda. Vinha com um balde, calças de ganga e um ar sério que não deixava margem para perguntas. Ela não ia vir aqui, disse Alda, sem esperar resposta. Ajudas-me com a lareira? José ficou paralisado por um instante, como se tivesse sido apanhado num daqueles filmes em que o protagonista não sabe o que fazer, mas sente que está a fazer exatamente o que devia. Seguiu-a até a pequena casa dela, uma construção simples, mas com detalhes que denunciavam um cuidado especial. Cortinas feitas à mão, uma manta de lã no sofá e uma velha aparelhagem de rádio, com botões que rangiam. Alda pousou o balde junto à lareira e abriu a chaminé. Vês? O tirão não está bom. Dá uma olhada. José ajoelhou-se ao lado dela, quase encostado, sentindo o calor do corpo dela tão perto. O cheiro dela, misto de pele, perfume e lenha queimada, invadiu-lhe as narinas com uma força inesperada. Alda olhou de soslaio, e aquele silêncio entre eles tornou-se mais intenso do que qualquer palavra. Não te preocupes, não te vou comer, disse ela com um sorriso rouco e um olhar que parecia brincar com perigo. Se é isso que eu não temo, respondeu José, sentindo o coração acelerar. Era impossível fingir que aquilo era só ajuda com a lareira. A tensão no ar era palpável, uma mistura de desejo e medo. Alda levantou-se devagar, colocou as mãos no peito dele, e o calor que transmitia parecia derreter qualquer resistência. Queres a verdade? Sussurrou. Desde manhã que sabia que ias aparecer aqui. Não vou mentir, gosto de ti. Muito. Sei que não devia, mas já não me importo com o que é certo ou errado. Quero-te. E tu?
José engoliu em seco, o peito apertado e a cabeça a girar. Olhou para o rosto dela, marcado pelo tempo e pela vida dura da aldeia, mas ainda assim cheio de beleza crua e verdadeira. Ela tirou os óculos de armação grossa, mais para estilo do que necessidade, e pousou-os na janela. Sou uma mulher feita, tu és um homem feito. Eu estou só, tu tens a tua vida. Mas entre nós, há algo que não conseguimos ignorar. Se fores embora agora, nada disto aconteceu. Se ficares, não há como voltar atrás. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sufocante. Alda aproximou-se, colocou as mãos no peito dele, e o calor daquele toque fez José sentir-se vivo de uma forma que não experimentava há anos. Ela tirou a camisola, ficando apenas com uma blusa justa que deixava entrever as curvas do corpo trabalhado pela vida na aldeia, pele beijada pelo sol e cicatrizes de memórias guardadas. José aproximou-se, beijou-lhe o pescoço, sentiu o corpo dela estremecer. As mãos dela procuravam-no, desabotoando-lhe a camisa lentamente, como quem guarda cada detalhe para a memória. O cheiro dela, a pele quente, o som da respiração entrecortada, tudo se misturava num ritual antigo e quase sagrado. Podes querer, mas não te apresses, murmurou Alda. Não preciso de pressa, preciso de verdade. E assim foram. Sem pressas, com gestos que falavam mais do que palavras, entregues a um momento que parecia suspenso no tempo. José sentiu-se invadido por um fogo que não era só paixão, mas uma necessidade profunda de ser visto e aceito. Quando tudo terminou, ficaram deitados, nus e suados, partilhando a quietude que sucede à tempestade. Alda pousou a cabeça no peito dele, respirando devagar. Sabes, disse, com voz baixa, agora estás dentro de mim. Não no sentido literal, mas aqui, e tocou o peito dele com a mão, e sei que isso não vai desaparecer tão cedo. José não sabia o que dizer. Sentia uma mistura de culpa, desejo e confusão. Alda levantou-se, vestiu-se calmamente, como quem sai de um sonho e volta ao mundo real. Ele ficou ali, imóvel, a ouvir o silêncio da casa e o bater acelerado do próprio coração. Quando Ana voltou à noite, carregada de sacos e um sorriso cansado, José fingiu normalidade. Ana falava entusiasmada sobre o café com toaletes decentes e o latte com espuma perfeita. José assentia, tentando esconder o turbilhão dentro de si. A mãe e Alda conversavam na varanda, rindo e contando histórias. José sentou-se à mesa, tentando agir como se não tivesse acontecido nada. Mas quando serviu a Alda, ela tocou-lhe a mão. Um toque breve, quase imperceptível, mas que fez um choque de eletricidade percorrer-lhe a espinha. Alda olhou nos olhos, piscou lentamente e sorriu. José soube naquele instante que aquele seria o seu segredo. Depois do jantar, Ana foi tomar banho e José saiu para a varanda, sentar-se sozinho, a respirar o ar frio da noite. O caos na sua cabeça era tanto que só conseguia olhar para a luz fraca da casa em frente. Alda estava lá, a sombra dela recortava-se na cortina. Ela sabia que ele a observava e não fez nenhum esforço para se esconder. A noite foi longa e sem sono. Ana dormia ao seu lado, enrolada na manta, com o rosto escondido na almofada, o cabelo desarrumado. José deitou-se de costas, olhando para o teto de madeira, que rangia como se também guardasse segredos. Tentava afastar os pensamentos, mas cada vez que fechava os olhos, via a Alda, o cabelo solto, o corpo a contorcer-se, os sussurros, o toque. Não era só desejo, era algo mais profundo, mais assustador. Era a sensação de ter aberto uma porta que não podia fechar, de ter deixado sair algo que estava preso há anos dentro dele. O telemóvel vibrou silenciosamente. José pegou nele, tentando não acordar Ana. No ecrã, uma mensagem sem remetente, sem assinatura. Não me arrependo. E tu? O frio subiu-lhe pela espinha. Apagou a mensagem sem responder. Lançou o telemóvel para a mesa de cabeceira, virou-se para Ana, para a mulher que partilhava a vida, a casa, os sonhos e os planos. Mas dentro dele havia uma tempestade que não sabia como acalmar. Deitou-se na escuridão, sabendo que aquela noite tinha mudado tudo. Não havia volta atrás. Acordaria amanhã, com a rotina, o sol, a aldeia chamar, mas já não seria o mesmo homem que chegará ali. E fora na aldeia, entre as sombras da floresta e o calor de um corpo proibido, que José descobrira o preço da verdade e do desejo. Mas o que viria a seguir? Haveria redenção? Ou o segredo, como as raízes das árvores daquela aldeia, iria crescer e enredar tudo à sua volta, até sufocar o que restava? O silêncio da noite guardava a resposta. E Alda, com um sorriso misterioso, dizia mais do que queria admitir. A história estava apenas a começar. Parte 3. O sol despontava tímido sobre a aldeia de São Lourenço, pintando de dourado os telhados de telha vermelha e as folhas úmidas da manhã. José levantou-se com o peso da noite anterior a esmagar-lhe o peito, como se o corpo e a alma tivessem sido mexidos por mãos invisíveis e deixados à mercê de um destino incerto.
No entanto, a rotina da aldeia não esperava por ninguém. O galo cantava, as galinhas cacarejavam e a mãe já preparava o pequeno almoço com a sua habitual energia serena. Ana, ainda sonolenta, tentou sorrir para ele, como se quisesse manter a normalidade que ambos sabiam estar em perigo. Vestia uma blusa de algodão fina, azul celeste, que realçava a suavidade da sua pele e deixava à mostra os ombros delicados. O cabelo castanho claro caía-lhe em ondas, ligeiramente desalinhado pela noite. Nos pés, um chinelo simples de pano, que batiam no chão em ritmo compassado enquanto ela se movia pela cozinha. José sentou-se à mesa, fingindo interesse pela conversa entre a mãe e Ana, que falavam da feira que ia acontecer no próximo fim de semana. Mas o pensamento dele estava preso a Alda e ao toque quente da sua pele, ao calor dos seus olhos. Como uma chama que se recusa a apagar, aquela memória queimava dentro dele. Mais tarde, José decidiu ir dar um passeio pelos campos que rodeavam a aldeia, na tentativa de ordenar as ideias. O ar fresco da manhã trouxe-lhe uma sensação contraditória, alívio e inquietação. Vestia uma camisa branca, ligeiramente amarrotada, calças de ganga escuras e uns sapatos de couro gastos, mas ainda confortáveis. O sol começava a aquecer e a luz desenhava sombras longas no chão. Ao passar perto do café local, José viu Alda sentada na esplanada, sozinha, com um vestido leve de algodão cor-de-rosa, que deixava entrever as curvas do seu corpo robusto e trabalhado pelo sol. Os seus cabelos loiros estavam apanhados num rabo de cavalo desleixado, e os olhos brilhavam com uma mistura de melancolia e desafio. Nos pés, umas sandálias de couro castanho, gastas, mas elegantes, que mexiam suavemente enquanto ela rodava uma colher no café. José hesitou por um momento, mas a força de algo que não conseguia controlar empurrou-o para dentro do café. Alda olhou para ele, um sorriso lento a formar-se nos lábios vermelhos. Então, o passeio matinal? Perguntou, com uma voz rouca que parecia envolver cada palavra numa promessa invisível. Tentando pôr a cabeça em ordem, respondeu ele, sentando-se à sua frente. A conversa começou tímida, mas depressa Alda desatou a falar dos tempos antigos, das festas da aldeia, das pessoas que iam e vinham, dos amores perdidos e dos sonhos que nunca se cumpriram. José ouvia, encantado, sentindo que cada palavra dela era uma chave que abria portas dentro dele que ele nem sabia que existiam. De repente, Alda parou e olhou fixamente. José, sabes que isto não pode durar para sempre, não é? Disse, baixando a voz. Ele assentiu, sentindo o nó apertar-lhe a garganta. Mas quando estou contigo, sinto que tudo é possível. Como se pudéssemos voltar atrás no tempo, ou avançar para um futuro diferente. Ela sorriu, mas havia uma sombra nos olhos que José não conseguiu decifrar. Já te aconteceu olhar para alguém e perceber que há histórias que nunca serão contadas, mas que deixam marcas para sempre? Perguntou Alda. José ficou calado, sentindo o peso daquelas palavras a cair sobre ele como chuva fina e persistente. Naquele momento, o céu escureceu ligeiramente, e um trovão longínquo fez os clientes do café olhar para fora. Alda levantou-se devagar, ajeitou o vestido e disse: vou ter de ir cuidar da horta antes da tempestade. Queres vir? José hesitou, mas aceitou. Ao saírem, a chuva começou a cair em gotas grosseiras, obrigando-os a correr até a pequena estufa de Alda. Lá dentro, o cheiro à terra molhada e plantas verdes envolvia-os num abraço íntimo e secreto. Ela pegou na mão dele, e José sentiu o choque elétrico do toque que já conhecia bem. Alda aproximou-se, o rosto perto do dele, o olhar intenso e impetuoso. José, há algo que tens de saber, sussurrou. Nem tudo na aldeia é tão pacífico quanto parece. Existem segredos enterrados aqui, histórias de dor e traição que ainda ecoam nos campos. Ele franziu o sobrolho, curioso e preocupado. Que segredos? Ela desviou o olhar, e uma lágrima solitária correu-lhe pela face. Segredos que envolvem a minha família, a tua família e esta terra que nos prende. José sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. A promessa de um mistério que ia muito além do que ele imaginava tinha acabado de ser feita. E enquanto a chuva tamborilava na estufa, os dois ficaram ali, entre o desejo e o medo, sabendo que o que quer que fosse, não podiam voltar atrás. Mas o que seria esse segredo? E como afetaria suas vidas, já tão entrelaçadas, aldeia, segredos, paixão, e um futuro incerto que aguardava, sombrio e sedutor. O próximo capítulo prometia revelar o que a terra escondia. E José sabia que, desta vez, não poderia fugir. Parte 4. O dia seguinte amanheceu frio e cinzento, como se a própria natureza estivesse a preparar-se para revelar segredos antigos e escondidos. José sentiu o peso da noite mal dormida apertar-lhe o peito, e, enquanto tomava o pequeno almoço na cozinha da mãe, os olhos teimavam em procurar respostas que não sabia onde encontrar. Ana, com seu vestido florido e um colar de contas coloridas que comprará numa feira em Lisboa, tentava manter a conversa leve, mas José sabia que algo entre eles começava a quebrar. Decidiu sair, afastar-se da casa e dos olhares que julgava carregados de perguntas. Caminhou até o café da aldeia, onde Alda já o esperava,
sentada numa cadeira de madeira gasta pelo tempo. O vestido azul escuro moldava-lhe o corpo de forma simples mas sedutora, deixando à mostra uma pele bronzeada e as linhas firmes de um corpo moldado pela vida dura do campo. Nos pés, umas botas de pele macia, mais elegantes do que as que José imaginara para uma mulher da aldeia. Precisamos falar, disse ela, com um tom firme mas com aquele brilho inconfundível nos olhos. Sobre tudo o que está a acontecer. José assentiu, sentindo que o que quer que viesse a seguir poderia mudar tudo. O que descobriste? Perguntou ele, tentando controlar a voz trêmula. Alda pegou numa chávena de café, girando-a lentamente enquanto falava. A minha família e a tua têm uma história muito mais antiga e complicada do que pensávamos. Há segredos enterrados em São Lourenço que envolvem traições, amores proibidos e até crimes que nunca foram resolvidos. José engoliu em seco, lembrando-se das histórias que ouvirá na infância, das brigas esquecidas e dos olhares desconfiados entre vizinhos. Mas o que é que isso tem a ver conosco? Perguntou, sentindo o coração acelerar. Alda sorriu, um sorriso que misturava ironia e mistério. Tem tudo a ver. Porque o passado não morre de verdade. Vive nas sombras, nas palavras não ditas, nos olhares que evitamos. José sentiu um arrepio. A intensidade daquelas palavras parecia prender o ar à sua volta, tornando tudo mais pesado, mais real. E o que vamos fazer? Perguntou, sabendo que não podia fugir. Vamos descobrir, respondeu Alda, com um brilho nos olhos que misturava coragem e desafio. Nesse momento, a porta do café abriu-se com um estrondo e um homem entrou, molhado pela chuva que continuava a cair lá fora. Era Antônio, o velho amigo da mãe de José, conhecido por ser um homem direto e pouco dado a rodeios. O olhar dele pousou em Alda e depois em José, com uma expressão que misturava preocupação e algo mais que José não conseguiu decifrar. Vocês dois têm de ter cuidado, disse Antônio, em tom grave. Há pessoas na aldeia que não querem que certas verdades venham à tona. José sentiu o peso da ameaça implícita e olhou para Alda, que apenas assentiu. O resto do dia passou numa mistura de planeamento e tensão. José e Alda decidiram começar a investigar juntos, procurando documentos antigos, falando com moradores mais velhos e juntando pedaços daquele quebra-cabeça que parecia cada vez mais complexo e perigoso. Enquanto isso, na casa de José, Ana sentia-se cada vez mais afastada, sem perceber o que se passava, mas pressentindo que algo a estava a escapar. Vestia um casaco de lã grosso, os lábios pintados de vermelho suave, e os olhos que, por vezes, se enchiam de dúvidas e medo. À noite, José tentou explicar, mas as palavras pareciam insuficientes. Ana afastou-se, deixando no ar uma pergunta muda. Quem é realmente aquele homem com quem estou casada? Do lado de fora, a aldeia parecia adormecida, mas nas sombras, olhares atentos seguiam cada passo de José e Alda. Uma conspiração silenciosa tecia-se entre as casas antigas, e o passado começava a revelar-se como uma sombra que ameaçava engolir tudo. E quando José abriu um velho baú no sótão da casa da mãe, encontrou algo que o fez parar a respiração. Uma carta amarelada, escrita com uma caligrafia antiga e firme, com palavras que mudariam para sempre o rumo da história. Mas o que dizia a carta? E quem a tinha escrito? A resposta estava ali, à espera, mas ao mesmo tempo, o perigo crescia. Porque algumas verdades, uma vez libertadas, não podem ser controladas. Aldeia, segredos, paixões e traições entrelaçavam-se numa teia cada vez mais apertada, e José sabia que, a qualquer momento, tudo podia desmoronar. A próxima etapa da investigação prometia ser a mais perigosa de todas. E ele não podia recuar. O mistério aprofundava-se. E o tempo corria contra eles. Parte 5. As primeiras luzes da manhã filtravam-se pelas janelas da velha casa de São Lourenço, iluminando os cantos empoeirados do sótão onde José segurava a carta amarelada, com as mãos a tremer ligeiramente. A caligrafia era firme, mas o conteúdo revelava segredos que pareciam arrancados das sombras mais profundas da aldeia. Ele leu e relê-la, cada palavra pesar-lhe na alma como um punhal invisível. Ana, ainda alheia ao turbilhão que envolvia o marido, preparava-se para sair, vestindo um casaco comprido de lã cinzenta, botas de couro e um lenço colorido que lhe emoldurava o rosto. José tentou falar com ela, explicando fragmentos da situação, mas ela desviava o olhar, como se tentasse encontrar forças para enfrentar um mundo que já não reconhecia. Enquanto isso, Alda apareceu na casa com um vestido vermelho escuro, justo na cintura, que realçava sua silhueta firme e as curvas que o sol da aldeia moldara com carinho e tempo. Os cabelos loiros estavam soltos, caindo em ondas suaves pelos ombros, e os olhos brilhavam com uma determinação nova, quase feroz. Temos de agir, disse ela, firme, colocando a carta na mesa. Isto é só o começo. A verdade está aqui, mas também o perigo. José concordou, sentindo que a sua vida se dividia entre o passado que tentava entender e o presente que ameaçava desmoronar-se. Decidiram ir ao encontro do homem que, segundo antigas histórias, guardava os segredos mais profundos da aldeia, o velho Joaquim, uma figura quase lendária,
conhecido pelos seus olhos frios e pela memória infalível. A caminhada até a casa de Joaquim foi silenciosa, apenas quebrada pelo som dos pés a pisar a terra úmida e pelas vozes distantes de galinhas e cães. Quando chegaram, o velho abriu a porta com um rangido, observando-os com desconfiança. Então querem saber do passado? Perguntou, a voz baixa e rouca. Cuidado com o que desejam. Há coisas que ferem mais do que qualquer faca. Dentro da casa, paredes forradas de fotografias antigas e objetos esquecidos. Joaquim começou a contar histórias de traição, amores proibidos e pactos feitos ao luar, entre famílias que, apesar da aparente paz, viviam numa guerra silenciosa. José ouviu, fascinado e aterrorizado. Cada detalhe parecia ligar-se ao que Alda e ele tinham descoberto, ampliando o mistério e aumentando o risco. Mas por que tudo isto? Perguntou José, sentindo o peso da responsabilidade. Porque alguns segredos são mantidos para proteger, e outros para esconder o que nunca devia ter acontecido, respondeu Joaquim, olhando profundamente. Naquela noite, José voltou a casa com a mente cheia de dúvidas. Ana esperava-o, o olhar cansado mas ainda cheio de amor e esperança. Tentaram conversar, mas a distância entre eles parecia agora uma barreira intransponível. Enquanto isso, Alda desapareceu pelos caminhos da aldeia, um enigma por si só. José sentia que cada passo que dava o levava mais longe do que conhecia, e mais perto da verdade que poderia destruir tudo. E foi então que encontrou, escondida entre as páginas de um livro antigo, uma fotografia antiga de uma mulher que lhe parecia estranhamente familiar. O sorriso dela era enigmático, e os olhos pareciam guardar segredos que nem o tempo ousava revelar. José sentiu o coração apertar. Quem era aquela mulher? E que ligação teria com ele, com Alda e com a aldeia? O telefone tocou de repente, um som estridente que partiu o silêncio da casa velha. José atendeu, mas do outro lado só ouviu uma voz distorcida, a sussurrar uma única frase: nem tudo é o que parece. Cuidado com quem confias. O mistério aprofundava-se, e José percebeu que a sua vida nunca mais seria a mesma. Entre segredos, desejos proibidos e a sombra do passado, ele teria de escolher, fugir da verdade ou enfrentá-la, custasse o que custasse. O futuro pendia por um fio, e a aldeia de São Lourenço guardava ainda muitas histórias por contar. E assim termina este capítulo, com a promessa de que a próxima revelação será ainda mais surpreendente, porque, afinal, em cada coração, há segredos que nem o tempo apaga. Fim, ou talvez só o começo.